O ponto que eu parei, então, estava comentando aí, sobre essa questão dos 20 anos que nós temos, né? Por que eu falo desses 20 anos? Nós trabalhamos, aliás, nós somos vítimas de um processo de subversão cultural, né? Que isso é algo implantado pela União Soviética, foi implantado pela União Soviética, foi, de certa forma, criado por eles e exportado aqui para a América Latina, pelo Foro de São Paulo, né? Não só pelo Foro, mas também pelos próprios agentes, né, de subversão desde a década de 20 aqui no Brasil, e veio com mais força a partir dos anos 70, né, quando a esquerda tomou as universidades do Brasil. Então, isso, na verdade, são 4 tópicos, mas eu vou trazer aqui um primeiro tópico apenas para explicar sobre isso, que é a desmoralização, que é o que mais aflige o Brasil hoje, e eu penso que nós estamos falando de uma retomada conservadora no Brasil. Nós precisamos estar atentos aonde nós precisamos atacar, não para fazer o mesmo papel, mas para proteger esses meios. Tá? Então, desses 6 tópicos da desmoralização de uma sociedade, o primeiro deles que a gente tem é a destruição da religião. Tá? Isso é um tópico importantíssimo para qualquer movimento revolucionário, não apenas do comunismo. Se nós pegarmos desde a Revolução Francesa, já existia essa intenção. Então, o movimento comunista como si só, antes mesmo de Karl Marx escrever o primeiro material dele, ali no comecinho dos anos 50 do século XIX, a primeira reunião, vamos dizer assim, a primeira internacional comunista, que foi em 1846, já falava-se ali, já discutia-se a importância de você subverter ou destruir a religião. Naquele princípio, eles tinham a intenção mesmo de destruir a religião. E, com o tempo, isso foi ficando cada vez mais claro, principalmente com a tomada da União Soviética, né? Os czares russos, eles controlavam a Igreja Ortodoxa da Rússia, e quando Lenin assumiu o poder, tinha-se mais ou menos aí 50 mil paróquias ortodoxas na Rússia. Quando Stalin estava no auge do seu poder na década de 30, esse número era de 500 paróquias apenas. Tá? Então, a partir disso, quando ele conseguiu fazer essa destruição da igreja, por quê? Isso é necessário. Para transformar o povo submisso ao Estado, o Estado precisa ser o seu Deus. Isso é ponto principal. Então, o Papa Pio XII, aqui separando bem, tá, a questão religiosa, teológica, eu estou tratando de fatos, né? Mas o Papa Pio XII, ele teve um papel muito importante na questão de salvar diversas vidas. Há uma estimativa que ele salvou quase 900 mil judeus em Roma, não somente no Vaticano, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usou paróquias, mosteiros, ele chegou até a criar documentação falsa quando os nazistas fizeram a tomada de Roma, depois que o rei Emanuel da Itália prendeu Mussolini. Depois disso, terminada a Segunda Guerra Mundial, Stalin ele partiu para através da rádio de Moscou, que era transmitida para toda a Europa livre, vamos dizer assim, a Europa Ocidental, de demonização do Papa Pio XII. Mas ele não conseguiu fazer isso porque, além de Pio XII estar vivo e todos os feitos dele para a comunidade judaica ser muito forte, ele não conseguiu passar aquela pecha de o Papa de Hitler, que hoje nós ouvimos muito falar isso. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui, quem aqui já ouviu falar disso? Que Pio XII era o Papa de Hitler? Muitos aqui já ouviram falar disso. Só que ele não conseguiu. Ele tentou fazer isso no final dos anos 40 do século passado, não conseguiu atingir isso. E o que eles perceberam a partir disso? Que não adianta você tentar destruir a Igreja Católica. Você precisa subverter e colocar ela de joelho. Então começou-se um processo de enquadramento, que é chamado, né, que a KGB usava. Esse processo de enquadramento é quando você pega o passado e começa a mudar. Você começa a transformar o passado para o bem ou para o mal. Esse processo é chamado de enquadramento.
Então, depois disso, ele começou a fazer isso. Depois da morte de Pio XII, começou a passar esse movimento de enquadramento. E como que ele fez isso? Não atacando mais diretamente Pio XII, mas dentro dos países que estavam ali dentro da cortina de ferro, como a Lituânia, a Estônia, ele começou a prender os bispos católicos e acusá-los, fazendo enquadramento, de serem agentes nazistas. Daí que vem essa tara comunista de todo mundo que é contra ele ser chamado de nazista. Porque na Europa pós-guerra, o nazismo era um terror, foi ali responsável por milhões e milhões de mortos, né, campos de concentração e afins. Então é aí que tem esse surgimento de tudo que é contra o movimento revolucionário de ideias marxistas, vamos dizer assim, ser chamado aí de nazista. Então, esse é o primeiro tópico, né? Você precisa manipular, tirar a transcendência, né, das pessoas com a religião, perder ali o sentido da fé dela, do teológico, e você começa a infiltrar e manipular a religião. Ora, você a usa como uma massa de manobra pelo movimento revolucionário, através aí, como aconteceu aqui no Brasil com a SEBS, né, que o Bernardo Kister, ele muito bem fez várias denúncias no começo desse ano. Ora, você usa a teologia da libertação, a missão integral, né, que os evangélicos também usam, evangélicos protestantes de maneira geral. E sempre que você precisa, ou você faz um enquadramento positivo para poder alcançar o seu objetivo, como no caso da SEBS, ou você faz um enquadramento negativo, quando você quer fazer uma luta de classes, por exemplo, quando você pega o movimento gaysista, né, que é diferente dos homossexuais, é sempre bom frisar isso daqui, o movimento gaysista é um movimento político, e aí você usa a religião como algo com um enquadramento negativo. Tá? Então, a desmoralização ela começa primeiro pela religião. Por quê? Porque a religião ela é a base que dá fundamento à família. E se você não tem o fundamento e a base da família, você tem uma sociedade aloprada, para falar o português claro, que é o que está acontecendo hoje no Brasil de maneira geral. Nós vemos cada vez mais as famílias destruídas, desestruturadas, papéis invertidos, né? Então você precisa começar a subverter a religião, desmoralizar a religião. O segundo ponto, né, desse processo de desmoralização de uma sociedade, que é esse período de 20 anos, né, que eu sempre comento, é aí a partir da educação. Né? Então, a educação é uma coisa muito simples. E quem aqui que é universitário? Ou saiu da universidade recentemente? Então, vocês podem perceber que na universidade, vocês não estão lá para falar de ciências exatas, de falar especificamente do seu curso, e até mesmo quando você fala do seu curso, você está falando de coisas totalmente aleatórias. Por exemplo, a minha esposa ela é universitária também. Ela faz fotografia. Quando ela precisa ir para algum evento, ela é chamada para ir para evento do MST. Quando ela precisa fazer algum trabalho, que ela tem que fotografar um grupo de pessoas, uma tribo, vamos colocar assim num termo bem comum de hoje em dia, então você tem que fotografar venezuelanos, ciganos, bolivianos, travestis, porque os travestis são muito discriminados, movimentos negros. Eu tenho muito orgulho da minha esposa. Ela foi fotografar os policiais da DHPP de São Paulo na madrugada. Isso é um trabalho de você também se posicionar. É importante isso. Mas você pegando, o que você faz com a educação? Em vez de você falar de matemática, você falar de química, você falar de física, você vai falar de ideologia de gênero. Você vai falar de diferença de gênero entre o homem e a mulher. Você vai falar aí de comida natural, porque você tem que ser vegano, porque você não pode comer carne. Você vai falar que o mundo está acabando porque o ser humano é o maior predador. Recentemente, eu visitei o Aquário de São Paulo, e no Aquário de São Paulo tinha um box que me chamou a atenção. E aí estava escrito assim, numa porta: entre aqui e veja o maior predador do nosso planeta. Aí quando você entra tem um espelho para trazer o sentimento de culpa, para você sentir-se um cara mau, você está destruindo o planeta. E você, na saída,
do aquário, tem um painelzinho que ele tem uma contagem. Nesse painel tem uma contagem que está o número da estimativa de pessoas que estão nascendo e o desmatamento das florestas que acontece ao mesmo tempo. Isso para crianças que estão na 4ª, 5ª série. Olha o que está sendo incutido na cabeça delas. Aí você vai para a universidade, você vai falar praticamente de sexo. Porque o seu desejo é mais importante do que qualquer coisa. Você precisa jogar o seu desejo para fora. Aí você começa a ver as bizarrices que nós vemos aí nas universidades. Em pichações, em ações. Aí você vai partir aí para movimentos culturais, onde você tem a peça Macaquinhos, por exemplo. Né? Todo mundo aqui tenho certeza que conhece a peça Macaquinhos. Para quem não conhece, que está em casa aí, é o movimento que você fica todo mundo em círculo, andando de 4, um cheirando anos do outro. Você vai ver aí uma criança tocando um homem nu e todo mundo achar isso a coisa mais normal do mundo. Então, isso passa pelo processo de destruição da educação. Então, é também importante, para um processo de desmoralização, você deixar de tratar a educação como, de fato, ela tem um objetivo. Então, pegando um último exemplo aqui na educação, é uma coisa que eu acho bizarra, eu já até comentei isso no Terça Livre. Algumas universidades, eu não quero cometer aqui uma injustiça, mas se eu não estou enganado, a Universidade de Brasília, não tenho certeza, mas algumas universidades aqui no Brasil começaram a incluir o curso de matemática baseado em culturas africanas. Aí você vai olhar, que diabo é isso? Que peste é isso? Quando você vai ver, é uma forma de um ábaco, né? Um ábaco asiático, mas você faz cálculos com pedras. Aí eu falei, mas que cacete! Como é que eu vou contratar... É na Bahia, né? Bahia, obrigado. Como é que eu vou contratar um engenheiro para fazer um prédio para mim que o cara vai calcular a massa, peso, diâmetro de um prédio, de uma construção, que o cara vai estar calculando com isso? Ah, não, mas isso aí é só um módulo para ele poder ter uma experiência. Então, para que está lá? Não tem o porquê. Faça um curso livre, quem quiser que se inscreva. Então, esse é o processo que a educação do Brasil está hoje. O terceiro passo é uma coisa que o Alan, que está aqui do meu lado, fala muito, que é a questão da vida social das pessoas. Né? Nessa questão da vida social, de maneira geral, você é induzido a perder o senso de responsabilidade. Você começa a não ter mais o senso de responsabilidade e sempre delegar isso a outros. Por quê? Antigamente, você tinha, por exemplo, pequenas comunidades, paróquias que tinham escolas e eles mesmos que tinham um sistema de educação que funcionava muito bem, né, que hoje está tentando ser resgatado através do homeschooling. Você tinha ações pastorais, ações de caridade, que as pessoas iam alimentar os pobres efetivamente nas ruas, cuidavam das crianças carentes. As pessoas tinham os meios de ação. E cada vez mais isso foi sendo tirado das pessoas e foram aí sendo substituído por instituições fakes. E as pessoas foram ficando acomodadas de uma forma a colocar a sua fé e a responsabilidade disso terceirizando. Então é muito comum você ver gente, principalmente eleitorzinho do PSOL, né? Eles pegam e falam assim, não, eu voto lá porque fulano tem a intenção de cuidar dos pobres. Espera aí, brother. Não é você que tem que fazer alguma coisa? Você está aqui, então você está elegendo o cara para o cara ir lá fazer o trabalho para você? Quem garante que ele vai... Não, mas eu não sou político. Eu ouvi isso hoje de um petista no avião, vindo para cá. Então, espera aí. Você não tem mais a responsabilidade, você terceiriza a responsabilidade para alguém e esse alguém faz o que quiser com essa responsabilidade. Cria ONG, desvia dinheiro. Quem aqui já ouviu falar de Saul Alinsky? Muito bom. Quem ainda não viu, pesquise aí sobre Saul Alinsky. Ele é um dos mentores que não teve uma relação direta, mas que desencadeou na eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. Vale muito a pena que vocês vão entender como funciona o processo das ONGs. Quais são as principais ações das ONGs. Isso é muito interessante. Eu só não vou estender dentro desse tópico aqui, senão vou acabar me ampliando muito.
Não estou aqui generalizando, colocando todas as ONGs dentro do mesmo saco, mas de uma maneira geral é isso. Tá? Então, esse terceiro passo da desmoralização de uma sociedade é você começar a tirar o senso de responsabilidade das pessoas. Sempre vai ter alguém para fazer isso por mim. É aquela mesma coisa, né, que o Olavo fala, que eu gosto muito, quando traz isso para os direitos, né? Não, porque eu tenho direito, porque fulano tem direito, o direito. Então, meu amigo, quem tem o dever de pagar o seu direito? Porque cada pessoa que tem um direito para receber tem pelo menos 3 trabalhar para pagar esse direito. Onde fica o senso de responsabilidade? Tá? Eu vou passar aqui para o próximo, que seria a estrutura de poder. Esse daqui é um ponto que eu acho fantástico. Porque quando você começa a alterar a estrutura de poder, você começa a dar poder para pessoas que não fazem parte do poder constituinte, ou seja, aquele que foi ali posto pelo povo, como um parlamento, um governador e assim por diante. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito, por exemplo, a mídia. A mídia tem uma estrutura de poder gigante, e quem elegeu eles? Quem colocou a mídia ali para poder ditar os nossos caminhos, o que se fala, o que é bom, o que é ruim? Tem um exemplo que eu gosto muito que aconteceu recentemente, vocês aqui estão próximos, tenho certeza que acompanharam muito, o que aconteceu em Roraima, que os cidadãos ali agora me fugiu o nome da cidade, da fronteira, Pacaraima. O pessoal de Pacaraima começou a ir lá para a fronteira, não deixar ninguém entrar, peitar os soldados venezuelanos, porque a coisa estava feia, aliás, está feia, né? Agora só estão distribuindo o problema, né? É a mesma coisa que estão fazendo com a Cracolândia de São Paulo, você não resolve o problema, você dilui, aí ninguém percebe, é o que está acontecendo. E aí vem uma jornalista da Folha de São Paulo, que provavelmente nunca pisou o pé em Roraima, nunca foi na Venezuela ver o que está acontecendo, escreve uma matéria falando da homofobia e o ódio dos brasileiros com os pobres venezuelanos. Mas peraí, como assim? Isso na Folha de São Paulo? Acho que o segundo maior jornal de circulação do país, tudo bem que não vende quase nada, né? Graças a Deus, mas ainda assim, é uma forma de poder constituinte. Aliás, de estrutura de poder, que não é um poder constituído. E quem deu esse poder? Agora nós estamos conseguindo quebrar. Então a mídia é um exemplo disso, de como você tem esse poder paralelo que dita as regras num país. E você vai formando isso. Por exemplo, como que você consegue formar um poder desse como a mídia? Tomando as universidades, criando fantoches, criando um imbecil coletivo. E você começa a tomar esse poder. Outro exemplo, o nosso judiciário. Eu fiz um boletim da noite, no dia que o Toffoli assumiu, né, montei aquela pauta junto com o Alan também, né, nós montamos a pauta sobre aquele boletim, eu apresentei. Quando o Toffoli ali no seu discurso, ele falou, eu vou governar o Brasil. Não interessa, sabe, se o povo não está preparado para aprovar determinadas leis ou os parlamentares não vão seguir isso por medo do povo, nós estamos aqui para isso. Meu amigo, mas espera aí, o seu poder é fazer as leis funcionar, não criar leis. Nós temos aí um escárnio, por exemplo, que é o voto impresso. Há 3 anos o voto impresso foi aprovado. Deixaram até o último momento para vir com a desculpa, não, mas não tem dinheiro, não tem tempo. Mas o judiciário não tem o poder de definir isso. Vem um aborto por aí, vem diversas pautas, o senhor Sepúlveda vem alertando lá dentro da nossa redação do Terça Livre, diversas pautas, eu posso dizer aqui satânicas, que o Toffoli vai colocar no ano que vem em pauta. Prepare-se. Se o Bolsonaro for presidente do Brasil ano que vem, nós teremos 2 presidentes da República. Essa é a verdade. E quem colocou o Toffoli lá? Foi algum de vocês? Não foi. Então são estruturas de poder sendo tomadas. Né? Tem um outro exemplo, né, que eu gosto de trazer aqui também, que são os artistas. Agora isso caiu muito nessa estrutura de poder, né?
Mas vocês pegam, por exemplo, até pouco tempo atrás, você tinha a campanha Lula lá, 30 anos atrás, Lula lá, uma estrela, todo mundo da Globo, né? Todos os comedores de caviar. Naquela época, os socialistas de PABX, né? Porque não tinha iPhone ainda, na época. Né? Então, eram os socialistas de PABX. E aí, esse pessoal dava a chancela, não, e as pessoas não tinham entendimento, não, é porque Antônio Fagundes falou, nem sei se o Antônio Fagundes falou alguma coisa, só estou pegando de exemplo, eu vou seguir. Ah, mas Maitê Proença falou, então, não, Maitê é linda. Caetano, então, Caetano é tudo belo, né? E aí você culmina nisso e essas coisas começam a cair. Acho que todo mundo aqui pôde acompanhar a questão da Anitta, né? Que resistiu a ele não e no final acabou indo, né? Aí você pega lá o discurso da Anitta. Ele não, mas vamos lá. Vou fazer um ad hominem aqui, porque a gente está falando de moral. Então a moral não tem como você falar sem ser por um ad hominem. Anitta, no auge do seu biquíni de fita isolante, empina o bumbumzinho numa moto e coloca para servir de tamborim pro gringo. Aí depois ela vem falar que o outro é misógino. Nossa! Que coisa, não? Essa semana o Marcelo D2 também pegou e falou, não, mas eu não fico aqui com esses fascistas. Eu já enfrentava os caras da botina quando eu era novo e agora isso não vai ter vez, falando um monte dos militares. Aí, beleza. Eu fui socialista já na minha vida, tá, pessoal? Então, mas eu votei no Lula, tá? Então, né? Por isso que eu também coloco a mão na massa para tentar. Então, aí vamos pegar uma musiquinha do Marcelo D2. Eu vou pedir licença para vocês. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha? Eu sou melhor no microfone e não dou mole pra ninguém, porque o Planet Hemp ainda curte a Mary Jane. Então, por favor, não me trate como um marginal. Se começar por aí, já começamos mal. Quer me prender porque eu fico com a cabeça ativa, com a cabeça ativa, com a cabeça ativa, com a cabeça ativa, isso te incomoda. Eu canto, danço, grito isso se você é contra. Só na mãozada, meu irmão, sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Esse é o cara que está querendo dar lição de moral sobre um presidente, um possível presidente da República que quer instaurar a lei e a ordem no país. O que é tão ruim? O que dá para a gente imaginar? Para um cara que faz apologia às drogas, abertamente. Aí alguém que está assistindo a gente aqui, pode falar, não, mas a maconha não vicia, a maconha não sei o quê. Meu amigo, eu nunca vi alguém subir com a televisão de 32 polegadas roubada da mãe para trocar por uma carteira de cigarro no morro. Eu nunca vi. Mas eles fazem isso porque a droga é ilegal. Se fosse legalizada, isso ia acontecer. Contrabando de cigarro tem pra caramba no Brasil. São toneladas e toneladas. Ainda assim, eu não vi ninguém fugindo pro morro com alguma coisa roubada para trocar por droga, para ficar doidão. Então, o que Marcelo D2, quem colocou Marcelo D2, quem deu poder para ele de falar de alguma coisa do que é bom para a moral do país? Assim como a Anitta, assim como Daniela Mercury. Né? Então, passando aqui para o quinto passo, né, é a questão da lei e da ordem, que tem muito a ver com essa fala do Marcelo D2. Que trata-se aí da inversão de valores. Então você pega, por exemplo, você vai assistir um filme, você vai assistir um seriado, e geralmente o vilão, ele é descolado, né? O vilão, ele é cool, ele é transante, ele é transado, né? Ele é um cara incompreendido pela sociedade, ele é um cara que, não, ele tem os motivos dele, igual recentemente nós tivemos aí os Vingadores. E muita gente, não, mas você entendeu o Thanos, né? O que ele tinha ali por trás, a intenção dele até que era justa. Porra! Matar metade do universo tem motivo justo. Ó, troféu joinha, hein? Você foi subvertido, meu amigo. Você tá na bosta.
O seu senso de moralidade, o seu senso de civilização não vale merda nenhuma. Enquanto isso, você pega, por exemplo, aqueles que estão ali pela lei, pela ordem, são tratados como idiotas. Recentemente, agora não vou me lembrar o nome do filme, mas é um filme do próprio Netflix, uma produção do Netflix, com Brad Pitt, que ele faz o papel de um general americano. Alguém viu? No Afeganistão? War Machine. War Machine. Vocês perceberam como é tratado como um idiota um general americano de alta patente? Ele fazendo Cooper com um short quase aqui, né, no peito, feito um bobalhão, falando igual um retardado, um herói. O cara que está ali sacrificando a vida dele e dos soldados dele é tratado como um idiota, como um demente. Isso é só um exemplo. E o cara que está lá fumando maconha é o transante, é o descolado. Você pode pegar, a maioria das séries hoje em dia que faz sucesso, o vilão é o ator principal. Tem uma série nova, deixando novamente a trilogia de lado, mas Lúcifer. Nossa, você pega Lúcifer, cara, você quer ser brother do cara, você quer sair pra tomar uma cerveja com o capeta, velho. Cara, é mó barato. Tem outra série que a minha esposa assiste, e eu vejo de relance, tá? Só pra avisar, deixando bem claro aqui que eu vejo de relance, que é Grey's Anatomy. É de relance, hein? Eu mal sei o nome dos personagens. Prometo. E o começo dessa série era Meredith Grey, é o nome da atriz do personagem principal. Ela, só sei o nome da atriz principal, Grey's Anatomy, né? E se Alan, viu? E você pega, ela era uma mulher branca, loira, dos olhos claros, que era apaixonada por um médico no mesmo padrão, e você falava de temas da vida na série. Depois que o Trump estava ameaçando a virar presidente da República, depois da eleição dele, cara, a série virou lacrante. Rapaz, eu nunca vi uma série tão lacradora. Eu perdi o meu voo essa madrugada, né, para vir para cá. E eu cheguei em casa, fui em casa rapidamente, minha esposa estava assistindo a série. Eu juro que em 5 minutos eu vi, não mais, o seu avô subjugava as mulheres nesse hospital, aí aconteceu um problema lá com um concurso que estava sendo fraudado para as mulheres não participarem, e alguém tinha que assumir a culpa. Aí a dona do hospital falou, não, eu vou assumir, o neto dela, não, jamais, eu não vou deixar uma mulher negra de posição assumir isso. Todos os personagens da série, homens, viraram capachos. Você tem a questão de racismo, uma criança sofrendo racismo o tempo inteiro. Você tem a diretora-geral do hospital virou uma mulher negra poderosa que manda no marido em casa e falta pisar no pescoço dele. A série virou isso. Acabou. Acabou. Então, e aí a gente vai vendo, né? Essa questão da lei e da ordem, como ela vai sendo mudada. Né? Isso vai sendo mudado no consciente das pessoas. Pode falar. A própria Casa de Papel, né? Todo mundo está torcendo para os caras que estão assaltando o banco. Casa de Papel. Casa de Papel. Enquanto isso, séries que têm valores interessantes estão fazendo de tudo para destruir. Como aquela The Ranch. Quem já assistiu The Ranch aqui? The Ranch, a gente já falou no Terça Livre dela, né? É excelente. E estão tentando destruir a série. Já conseguiram tirar atores de lá de dentro. Então, assim... Mathieu... Tá querendo me derrubar também, tá vendo? Ó, cuidado, a gente tem uma gente subversiva aqui, pessoal. Então, de maneira geral, você tem uma alteração da lei e da ordem, né? Uma inversão de valores muito grande. Aí você vê, por exemplo, em velórios, que realmente foi triste o que aconteceu, mas pessoas que não sabiam nem o que aconteceu gritando, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Ok. E o que vem depois? Porque o que você mais vê na esquerda nacional é isso. Eu não quero isso, ele não. Ok. Faz o que então depois? Você não quer isso, qual que é a solução? Ninguém dá solução.
Só sabe falar ele não. Então quem quer o sim? Ah, você quer o fim da polícia militar. E o que vem então? Vamos fazer igual o Freixo sugeriu? Dar lanterna para os policiais, né? Que a iluminação, lugares bem iluminados resolve o problema da violência. Vamos dar lanterna então para os policiais subir o morro, né? Enfrentar fuzil .50, né? Os caras derrubando o helicóptero, os caras ficando no helicóptero com um facho de luz assim no morro. Deve resolver. Essa alteração da lei e da ordem. E por último, e não menos importante, e é algo que capta muito os votos da esquerda, estávamos até comentando disso no almoço hoje, até na região que nós estamos aqui no norte e nordeste do país, a gente sabe o que acontece. Que são as relações trabalhistas. Você não tem... Quem aqui é CLT? Tem alguém que é CLT? Poucas pessoas. Quem está desempregado aqui? Tem mais gente desempregada que CLT. Infelizmente. Ou não, né? A maioria está trabalhando aí fora desse sistema fascista, de verdade, né? Que é a CLT. Então, dentro do sistema da CLT, você não pode definir quanto vale a sua mão de obra. Você não pode definir quanto vale a sua hora homem, sua hora mulher, vamos colocar assim, né? Para os lacrantes que talvez estejam assistindo aí, não ficar nervoso conosco. Você depende do sindicato. O sindicato vai dizer para você, não, ó, ele vai ficar feliz se a gente pagar R$3,50. Pô, mas de repente a Mathieu, o trabalho dela vale 7, por que eu estou pagando metade? Não, porque o sindicato definiu. A classe definiu. E isso não é um problema só aqui no Brasil. Eu vou trazer alguns exemplos da vida real aqui, que eu tenho acesso, ou com amigos, ou que eu vi acontecer, com essa questão trabalhista dos sindicatos. Né? Porque eles usam de massa de manobra, e não é para melhorar a qualidade de trabalho, salário do trabalhador. É para melhorar a estrutura da diretoria do sindicato. Pura e simplesmente. Se você chegar num acordo interessante para a diretoria do sindicato, tá ok, o trabalhador que se dane. Tem um grande amigo que ele é contador. E ele foi participar de uma reunião de um cliente dele, que é uma empresa que devia milhões, assim, na casa dos 20 milhões. E foi fazer uma empresa com o sindicato, foi fazer uma reunião com o sindicato dos trabalhadores da empresa. Por quê? Porque a empresa não ia pagar PLR. Alguém aqui sabe me dizer o que é PLR? Participação nos lucros e resultados. Se a empresa está acumulando 20 milhões de dívida, de prejuízo, que lucro que ela vai ter para partilhar com os funcionários? Nenhum. O sindicato foi lá fazer uma reunião. Reunião não, né? Foi fazer uma acusação, prometendo fazer piquete se não tivesse PLR. Aí o contador, esse meu amigo, virou pro cara do sindicato e falou, mas você sabe o que é PLR? Ela acha que eu sei o que é PLR, então me fala, PLR é PLR, é o direito do trabalhador. O cara chegou num Civic do ano. 0. E aí a reunião foi indo, mas meu amigo, não tem como pagar PLR. Como é que eu vou pagar PLR se a empresa está devendo 20 milhões? Não quero saber, é direito do trabalhador. E propositadamente, esse meu amigo não falou o que era PLR. Porque ele percebeu que o cara não sabia que era PLR. Chegou um determinado, o cara viu que não tinha acordo, ele falou, vamos fazer o seguinte então, a gente deixa sem a PLR aí, mas você faz uma contribuição para o sindicato de 30 mil. E contribuição para o sindicato era em dinheiro vivo, tá? Ou seja, não era para o sindicato, né? Porque alguém tinha que pagar o Civic. Infelizmente eu não posso falar o nome da empresa, qual sindicato que é, porque eu estaria comprometendo essa pessoa. Eu tenho um outro amigo, esse ele já tem mais idade, mais velho que eu. Ele era diretor de recursos humanos de uma empresa em São Paulo. E essa empresa, eles prestam serviço em vários lugares do Brasil, apesar da sede ser em São Paulo. Então tem muito problema com o processo trabalhista. E aí, um belo dia, liga o cara do sindicato para ele, olha, a gente está querendo fazer um protesto na empresa Y.
E vocês aí da empresa X, eu preciso que vocês liberem os funcionários uma tarde para a gente ir lá levar os funcionários para protestar na porta dessa empresa. Esse meu amigo virou assim, não, como assim? Você quer que eu pare a minha produção metade de um dia? Não, mas você tem que ajudar a gente aí, né? Porque senão você sabe o que pode acontecer. Vocês têm muitos funcionários aí que passou por homologação por aqui, a gente sabe onde tem brecha, para ir fazer um piquete na porta, começar a entrar com ações coletivas contra a sua empresa também. Esse é o estado dos sindicatos no Brasil. Paulo Eduardo Martins ele fez um grande favor ao Brasil, pena que já estão tentando criar outras vias para isso. Foi acabar ali com a contribuição, né, obrigatória do impulso sindical. A gente precisa do Paulo Eduardo Martins. O pessoal do Paraná que está assistindo, né? Pelo amor de Deus. 2020. Paulo Eduardo Martins. Em 9 meses, foi isso que ele ficou? 9 meses ele conseguiu fazer isso. Imagina esse homem lá, 4 anos. Então, é necessário, urgentemente, acabar com esse último estágio da desmoralização, né? Que é em cima das causas trabalhistas, vamos dizer assim.